a salvação, e o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder e a força, seja louvado Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. É soberano, Ele reina, deixa a dominação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina, deixa a fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, em terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a terra, e formou o homem. Glória a Deus, por sua maravilha, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por sua maravilha, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Na tribo de Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos liberou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da Porque no outro a gente não sabe. Porque eles estavam desiludidos com a situação. Aquilo que eles achavam que ia acontecer, não aconteceu nada daquilo. Eles pensavam que havia uma remissão do povo, a libertação do jugo romano, e o povo de Israel seria exaltado e tal. E aquilo não ocorreu. Só que eles não estavam se lembrando do que Jesus havia dito. Jesus havia dito exatamente o que aconteceu. A palavra de Deus sempre se cumpre. Exatamente como ele fala, cumpre. Nós é que às vezes somos meio incrédulos e não esperamos acontecer. As promessas dele para nós, elas se cumprem de maneira perfeita, sem tirar nenhuma vírgula. A palavra de Deus se cumpre. Só que nós somos tão incrédulos e nem notamos a palavra se cumprir e também não cremos. Pois bem, por isso ficamos derrotados como aqueles discípulos. Eles estavam totalmente derrotados, tristes, cabisbaixos. Estavam partindo de Jerusalém para a sua terra. Jerusalém era o lugar onde eles deviam ficar. Eles estavam fugindo de Jerusalém, porque ali só havia tristeza. Pois bem, mas havia uma coisa especial naqueles dois discípulos. O que é? Jairo, o que será que havia de especial com eles e com aqueles dois discípulos? Eles estavam falando, conversando. Sobre o quê? Sobre Jesus, né? Sobre Jesus. Sobre Jesus. Eles estavam reunidos ali, que andando,
E o que Jesus prometeu para aqueles que estivessem falando sobre ele? E se revelaria. Ele disse assim: quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Essa foi a promessa. E ocorreu essa promessa. Jesus se revela, Jesus se manifesta a ele. Então aqui nós estamos reunidos para agradecer a Deus pela vida do nosso irmão. Então, de fato, o Senhor está aqui. Ele está aqui. Porque nós não estamos apenas para homenagear a Dona Elisa, né? Com 85 aninhos, 85 abobrinhas, né? Colhidas. Mas estamos aqui para louvar ao Senhor Jesus pela companhia dele com a mãe durante 85 anos. Mas ela soube participar conosco, ela soube transmitir para nós a palavra e nos levar aos pés do Senhor Jesus. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Portanto, ele está aqui. Agora, Jesus disse assim: o que vocês estão falando? Que tristeza é essa que está no rosto de vocês? Aí eles começaram a repreender a Jesus. Tu não és o único transeunte, o único peregrino que não sabe o que está acontecendo. Está por fora, hein, meu? Está por fora da palavra por palavra. Ali Jesus fica atento a cada palavra que eles falam. Isso aqui é interessante, queridos. Eles estavam falando sobre Jesus ao próprio Jesus. Mas eles estavam falando, dando a sua versão dos acontecimentos. Deus quer isso de nós. Que nós demos a Ele a nossa versão dos acontecimentos. E como é que nós fazemos isso? Verinha? Vera? Oi. Como é que... Ah, tá. Eu sei. Desimpedindo. Acho que vivendo, né? Vivendo. Mas ele perguntou. Quais? Aí eles falaram assim: só tu não sabes os acontecimentos que ocorreram no último dia? Aí ele pergunta: quais? Ele não fica por aí, ele quer saber detalhe. Como é que a gente faz isso? Jair? Falando. Alguém tem mais uma ideia? Conversando com ele, orando. Lendo a Bíblia. Isso. Com quem? Com Jesus. Com ele. É claro que lendo a Bíblia nós estamos falando e tal, estamos dando a nossa versão. O Jair disse bem, os outros disseram bem. Agora, nós fazemos isso realmente quando nós conversamos com ele. E nós conversamos com ele, o nosso diálogo com ele chama-se oração. E ele quer saber detalhes. A gente pensa que a oração da gente é agora. É daquela época. Né? Eles não acreditaram na conversa das mulheres, não. Que coisa, não é? Deviam acreditar. As mulheres tinham testemunhos reais. Isso aqui é uma palavra para os homens. Nós devemos acreditar nas mulheres, certo? Os homens costumam dizer que elas falam muito. Mas não falam, não. Não falam. O falar é preciso. É preciso. Eu fico assim meio preocupado comigo que eu falo pouco. Eu gostaria de falar mais. Porque nós nós nos revelamos no nosso falar. Pois bem, aí ele fala: de fato, alguns foram ao sepulcro. Não filmou ele, hein, pastor? De fato, alguns foram ao sepulcro e verificaram que era aquilo mesmo. Mas olha, eu vejo que ele está abençoando também os nossos familiares, né? Andando este mundo ele viu grande multidão, andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa perfeita, gravada na cruz. Quem passou por ele
que